Boa tarde, amigos. Hoje, 26/6/2020, 17h02. Estamos aí em mais um Bate-Papo Tabuão. Hoje, para conversar com Dirceu Brito do Maria Rosa, Dirceu Brito, pré-candidato, mais um dos pré-candidatos a vereador aqui em Taboão da Serra. Então, a ideia é passar um pouquinho mais o que pensa o Dirceu Brito, conhecer ele um pouquinho mais, que é um cara que eu conheço aí nos últimos 2 anos de militância dentro do Partido dos Trabalhadores em Taboão da Serra, figura que está chegando, né, Dirceu, em Taboão já há mais de 2 anos, já você vai falar quanto tempo você está morando em Taboão, mas militando aqui, acho que já está desde 2018, não sei exatamente a data, você vai falar aí, mas é um militante antigo do PT, da cidade de São Paulo, da região aqui do Campo Limpo, então tem histórias para contar aí e com certeza vai ser bacana poder te escutar, Dirceu. Todos os dias eu passo aqui, Dirceu, o número de óbitos, né? E como está Taboão da Serra no combate à Covid-19, e o número de mortos, o número de pessoas que estão sendo acompanhadas pela Prefeitura de Taboão da Serra, pelo Sistema Público de Saúde, né? A gente sabe que o número de internados aqui em Taboão hoje, por exemplo, está em 18, ontem era 15, mas tem um número de taboanenses que ficam internados em hospitais da cidade. Então, esse número de internados é o número de Taboão da Serra, 18 no dia de hoje. 316 pessoas em acompanhamento, 217 casos em andamento, que é o que a prefeitura está acompanhando realmente, né? 1.013 casos confirmados de Covid-19 aqui em Taboão. Não houve atualização da prefeitura do número de exames de ontem para hoje, né? Ela vinha com em torno de 30 a 60, ontem teve 60 casos confirmados, né, na cidade. Eu imaginei que hoje poderia até aumentar esse número, na realidade hoje a prefeitura divulgou 0 de novos casos confirmados. Muita coincidência ou, na realidade, o número não está chegando, né? Casos confirmados de Covid em Taboão. Ontem 64, hoje nenhum. 134 óbitos. 134 óbitos significa não morreu ninguém de ontem para hoje. Isso a gente fica feliz e reflete o número de internados, né? Era 15 ontem e hoje 18, aumentou, mas na realidade ninguém internado, a gente fica feliz. São números que mostram o que está acontecendo na cidade, que dá entendimento ao porquê que houve essa abertura para o comércio, essa nova abertura que está havendo aí na cidade de São Paulo. Taboão da Serra já está entrando junto com a cidade de São Paulo na zona amarela, né, que é para poder abrir aí o comércio de uma forma geral, mas infelizmente o número de casos confirmados, Dirceu, aumentou. E se aumentou o número de casos confirmados, já vai vir os internamentos, porque é uma coisa natural, né? Mais pessoas estão contaminadas, mais pessoas podem vir a ter um quadro mais difícil de internação. A gente não sabe até onde é a política do sistema público em não internar, só dar o medicamento para a pessoa se tratar em casa, ou se realmente diminuiu. Então, isso até foi falado na entrevista coletiva do prefeito, Dirceu, que essa situação ia ser apresentada, uma melhor, uma pior, uma estabilidade, só com 14 dias. Então, a gente tem que ter paciência de chegar a esses números com calma, né? Casos confirmados no Brasil, 1.244.419 casos confirmados, mortes 55.304. Isso é número de ontem, né? Hoje, com certeza, já estamos chegando aí nos 56 mil, com certeza. Foi divulgado pelo governador Dória agora há pouco, mais de 200 casos de morte no estado de São Paulo até a hora que ele colocou. Então, infelizmente, os números só aumentam. No Brasil, de uma forma geral, Dirceu, a gente está aqui. São Paulo com 13.759 mortos, Rio de Janeiro 9.450, Ceará 5.875, Pará 4.748. Bom, Dirceu, eu vou ser sincero com você, eu acabo sendo repetitivo aqui nesses dados todos os dias e me entristece ter que falar deles. Eu gostaria de ter mudado a pauta já e ter iniciado o programa
falando sobre outras coisas, né? Mas, infelizmente, a realidade é que esse é o principal problema do Brasil hoje. E eu sempre friso, Dirceu, que, infelizmente, existe um número de pessoas que acha que deve mudar o assunto, que não deve mais falar disso. Só que a morte por câncer são 600 pessoas por dia e continua morrendo. Em torno de 600 pessoas por câncer no Brasil. As outras mortes, nem vou falar o número, mas, poxa, há um número grande aí de pessoas que vêm a óbito por todos os tipos de doenças, né? Mas a verdade é que mais de 1.200 pessoas morreram nas últimas 24 horas por Covid-19. Então, esse assunto não dá para não se falar. Queria mandar um abraço aqui para a Idália, né, que está nos assistindo aí. E vou te passar a palavra, Dirceu. Grande Dirceu, pré-candidato à vereança em Taboão da Serra. Vamos bater um papo aí, Dirceu. Me fala aí o que você me diz sobre o Covid, como você está se sentindo nesse momento aí. Bom, primeiramente eu quero dar uma boa tarde ao ouvintes aí, o pessoal que está acompanhando esse nosso papo inicial, né? E Tá meio desejar baixinho, viu, paz. Dirceu? Se você puder aumentar o seu volume um pouquinho, eu agradeço. Aí. Tá ótimo. Ótimo. Então, primeiramente quero dar uma boa tarde a quem está Melhorou. nos assistindo e pegar assim um ponto que você falou sobre essa questão de que não tem como fugir dessa realidade de encarar essa situação, né, que nos pegou aí de surpresa esse ano. E agora nós estamos vivendo aí enclausurado aí por conta desse controle aí para a gente se prevenir, né? Não dá para brincar. A coisa é muito séria. Eu realmente, em alguns momentos, eu tenho parado de ouvir os noticiários aí sobre o Covid. Seu nome é irritante, né? Até deixa a gente um pouco, né, preocupado. Mas não tem como fugir da realidade. Eu tenho tomado algumas medidas. Evitar, né, assim, procurar, como estou ficando em casa na quarentena, estou trabalhando online, tenho procurado me tranquilizar, evitar muitas notícias impactantes, né? Também não concordo que a gente, assim, as pessoas virem as costas e não levem a sério, isso é epidemia muito séria, muito grave a situação. Mas um dado importante aqui, que eu tenho notado, através de comentários com os seguidores aí da nossa página do Face Alô Taboão, ao qual eu gerencio, ultimamente deu uma queda aí, né, no número de óbitos, porque assim, teve um aumento muito brusco, né? Eu lembro quando nós estávamos assim, publicando aqui no Alô Taboão, era 18, hoje nós estamos com 130 e poucos aí. Então é muito séria essa situação. O que a gente precisa fazer manter o controle, manter a calma, conversar bastante dentro da nossa casa, com nossos filhos, né? As pessoas que convivem, porque não é fácil mesmo. Eu vejo que tem algumas alternativas que seria, eu estava ouvindo um programa, né, através de uma psicóloga, estava orientando quais são as medidas que você deve fazer para você suportar a situação. Então, eu tenho procurado ouvir música, eu entro nos jornais quando eu vejo muito noticiário sobre Covid, eu mudo um pouco, né? Então, é um pouco que eu tenho utilizado e tento passar para as pessoas controlar isso também. Agora, ao sair na rua, por favor, use a máscara. Respeite o direito do outro. Quando você está usando a máscara, você está protegendo o outro. Né? E quando a outra pessoa usa, ela está te protegendo. Então, é uma troca. A partir daí, nós vamos ter que se adaptando a um novo tempo, uma nova situação que nos pegou desesperadamente, para poder a gente, daqui a algum tempo, a gente ver a situação normalizada. É isso que eu espero e é isso que eu desejo. Portanto, eu sei que é maçante. Você liga o rádio, está se falando em Covid. Você liga a televisão, a mesma coisa. Agora, um dado importante. Existem pessoas que observam que não está levando a sério e acham que é só a implicância no Brasil. O mundo inteiro está assim. Eu ouço rádio do mundo inteiro, principalmente um link que eu tenho aí, vou passar para vocês depois, de emissora de rádio do mundo inteiro. E lá eu procuro, né, ouvir o que está acontecendo, não muda nada. A situação para eles está igual a nossa. Só que no Brasil a situação está pior. E pior por quê? Uma parte aí não está levando muito a sério. Infelizmente,
nós temos aí um presidente da República que gostarias muito que ele tivesse realmente assumido o papel dele como presidente e nos ajudasse. Pelo contrário, não ajudou em nada. Ainda bem que a maioria dos governadores, né, muito consciente, muito responsável, tomaram a dianteira disso aí, foi o que tenho certeza que salvou a vida de muitas pessoas e vai continuar salvando, né, no sentido de orientar. É o que eu gostaria de estar falando sobre esse tema do Covid, né, e vamos continuar nessa luta para que a gente saia logo desse temporal aí violento que nos pegou de surpresa. Mas eu fico muito contente com pessoas que têm uma atitude bonita, principalmente o pessoal da saúde. Quando eu vejo a notícia que faleceu um profissional da saúde, eu fico muito triste, porque se deixar de existir aqueles que cuidam da gente, como fica a situação? Então, eu vejo que os governos precisam ter uma responsabilidade muito grande com os profissionais que vão cuidar das pessoas que precisam chegar até um leito, até um hospital pedindo socorro. Porque não existe coisa mais importante quando você está precisando, principalmente na hora do atendimento médico, alguém que te socorra. Isso é muito importante. É a mensagem que eu tenho para dizer. E aí, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, é o que eu penso sobre essa questão dessa situação com relação a essa pandemia. Não, bacana. Dirceu, eu estou sentindo que o seu som está muito baixo. Eu não sei se é o microfone do telefone ou é a distância que você está do celular. Pode ser que com a distância melhore. Se continuar assim, porque eu tive reclamação aqui, eu aumentei até no celular aqui para ver se era aqui, mas eu acho que é a distância do microfone. Se continuar assim, eu vou pedir se você tiver um fone de ouvido, só para a gente tentar melhorar a qualidade do som. Mas independente disso, Dirceu, aí eu até esqueci de colocar a revelação de quem é o administrador do Alô Tabuão. Parabéns pelo Alô Tabuão. Eu vejo os debates ali calorosos, né? A turma do prefeito, a turma do Aprígio, a turma do PT, a nossa turma, e o pau quebra ali, é uma delícia o debate, né? Eu já coloquei para você aí fora do ar que eu não ando com muita paciência para o debate com o pessoal da direita, não. Eu estou meio com preguiça de conversar com pessoas que eu considero que não vale a pena, viu? Então, se você não me vê muito no debate lá no Alô Tabuão, é porque eu estou correndo de certas pessoas. Mas, na realidade, é um espaço bem democrático, onde a gente vê as postagens sempre de esquerda, postagens que nos deixam sempre feliz, né? Feliz porque é um espaço nosso, é um espaço ali que está claro que é de esquerda, e hoje, te conhecendo aqui um pouquinho mais, vai ficando claro a sua forma de pensar. Então, gerenciador do Alô Tabuão, Dirceu Brito, você colocou aí que está tendo o prazer de ter esse debate dentro do grupo, e ali você sentiu o pulmão da cidade, né? Mas me fala um pouquinho, antes de você falar do Alô Tabuão, você vai me falar da sua vida, meu querido. Como é essa sua militância aí? Desde quando você é petista? Você é petista desde ontem, Dirceu? Me conta um pouquinho de você. Olha, eu sei que algumas histórias, né, de vida, para algumas pessoas Dirceu, interessam. só um segundinho, continua baixo. Por acaso Continua você baixo. tem um microfone aí de. Será que se eu me aproximar da câmera, melhora ou não? Melhorou, Melhora? melhorou. Realmente melhorou. Eu acho que é a distância mesmo. É a Quando eu tenho distância fone de mesmo. ouvido, na realidade o som capta um pouquinho mais alto. Mas se não tiver, não tem problema, não. Então, Era que a gente não fez o teste antes. Parecia que estava bom, mas o pessoal está muito baixinho. Eu fiz o teste no celular. Se você quiser fazer um teste, só porque aí a pessoa te escuta bem, né? Está bem baixinho. Vamos ver se melhora. Eu vou fazer um teste. Vou fazer um teste com fone de ouvido. Como eu utilizo o celular e o celular tem que ficar na tomada direto, então eu evito, por questão de segurança, ficar com fone de ouvido. Não, Mas eu você não está sei se está me certo. ouvindo melhor agora. Não, você está Você está certo. me Boa olhando? tarde, companheiro José Dirceu. O ótimo bate-papo está sendo hoje com Antônio Machado. Maurício Lourenço. Um abraço, Lourenço. Não dá para ouvir o Dirceu, diz a Gislaine aqui. Muito bem. Na realidade é porque realmente está baixinho. Eu tentei escutar você. Vamos ver se você falando agora melhora. Vai lá. Eu vou tentar ver se melhora. Um momentinho só. Vamos arriscar um pouquinho com a. Vale a Quando eu pena? falei do fone de ouvido. Oi? Vale a pena.
E assim, na realidade, com Melhorou agora, Machado, muito, do som? muito melhorou. Melhorou demais. Pode falar. Na realidade, a gente Ah, estava então vamos falando aí. continuar assim. Tá, pode continuar. Então, você me falou sobre essa questão da história de militância, a minha luta de vida. Eu diria para você que a minha história, a história da existência do Partido dos Trabalhadores é a minha existência também, né? Porque eu lembro que em 1974 eu servi o Exército lá em Quitaúna, e Hum, lá tem uma história, aquele quartel, o antigo quarto RI. O antigo quarto RI, né, que em 1969, por aí, teve aquela situação em que o comandante de lá, que era o militar, o Carlos Lamarca, né, quem conhece a história sabe muito bem disso. sim. Ele era o Carlos Lamarca, e que era o comandante lá do quarto RI. E que ele não concordava com a ditadura militar, né, a estrutura do governo militar. E ele foi uma das pessoas que se rebelou, não concordou, né, como eu vejo que hoje, atualmente, nós estamos vivendo uma situação que muitos militares não concordam com essa postura desse governo eleito do Bolsonaro. Né? E nós que somos defensores da Constituição, Estado Democrático de Direito, nós vamos ter que garantir aquele que foi eleito, né, pelo voto popular. E esse presidente ele foi eleito pelo voto popular. Apesar das falcatruas que fizeram, todo mundo sabe, eu não vou me alongar com relação a isso, mas ele foi eleito, o Lula também foi eleito, a Dilma também. Mas a gente sabe que o que aconteceu com a Dilma é uma coisa inaceitável, né? Incriminaram um monte de crimes que não aconteceu. Mas voltando da minha história, é para dizer o seguinte: quando eu servi lá em Quitaúna, vou dar esse exemplo, porque as pessoas às vezes não sabem o que acontece em volta de si. E é na política que a gente começa a entender o mundo onde a gente se situa. Não dá para virar as costas. Você pode não ser político, pode não querer se envolver com a política diretamente, política partidária, mas movimento reivindicatório você tem que participar, é uma obrigação. E isso eu sempre fiz. O som está ouvindo aí? Tá, ficou Melhorou? ótimo. Ficou ótimo. Ficou Tá bom. ótimo. Pode falar. Então, eu lembro que quando eu puxava a guarda lá no quartel em 1974, que tinha 19 anos, aos domingos eu puxava a guarda lá no quartel. E eu era sentinela do quartel. Por incrível que pareça, eu não sabia que naquele momento eu era guarda de prisioneiro político. Hum, Porque nós tínhamos a ordem lá na prisão do fundo do quartel, que hoje é o quarto BIB, lá de Quitaúna, tinha presos políticos. E eu não sabia. Eu vim saber a partir da hora que eu comecei a participar de uma luta para construir um partido político. Eu já tinha dado baixa do quartel, né? E eu vi que eu saía à noite para as portas de fábrica, para colher assinatura para fundar o PT, né? Que foi naquela época da anistia, da fundação dos partidos políticos. Então, o PT na minha vida é a minha história de vida, né? Com a idade que eu tenho hoje. E foi nessa luta, junto, né, no movimento sindical, movimento popular, eu percebi que só organizado que a gente conquista as coisas, porque a elite não dá nada para ninguém. Aliás, não, né, eles tomam, né? Porque as pessoas falam elite, rico, burguês, é um nome que vira um chavão e é até enjoativo ficar falando disso, né? Mas as pessoas precisam se dar conta disso, né? Esses direitos trabalhistas que foram tirados aí, as pessoas não se dão conta. Eu já vi um exemplo assim, eu estou de férias, meu patrão me deu férias. Seu patrão não dá férias nenhuma, é um direito seu. Ele também não criou a lei para lhe dar férias. Essa lei foi criada a partir da luta desses trabalhadores. E eu sei que o tema é longo, são muitas coisas para estar falando. Em 1979, ajudei a fundar o Partido dos Trabalhadores e estou até hoje. Eu nunca fui ligado a partido outro, nenhum partido político. Curiosamente, quando me chamaram a primeira vez para fazer parte de uma reunião, era na Assembleia Legislativa, eu fui nessa reunião. E quando chegou lá nessa reunião, era para fundar o Partido Comunista Brasileiro. Eu não quis continuar. Eu tinha medo de comunista,
porque na época o meu pai, que era evangélico, né, surgia aquela ideia que comunista era o bicho-papão que comia criança. Eu fiquei com medo de ser comido, né, embora eu não era mais criança, e eu não fui mais na reunião. Aí, tá vendo? Não Muita fui mais gente na ia ficar meio reunião. hoje em dia. Mais tranquilo, né? Hoje em Aí, dia se brinca com a situação. mas, mas eu não quis. Aí na segunda reunião, eu fui novamente, era uma outra reunião. Essa reunião tinha outras ideias que eu vi que na primeira que eu fui tinha a ver comigo, na fundação do Partido Comunista, que me chamaram na época. Tinha uma briga para disputar quem que controlava a legenda, e aí foi. Mas eu fui numa outra reunião, e era para fundar o Partido dos Trabalhadores. E as pessoas que conviviam comigo, eu vi que tinha a ver com a minha situação. Eu nunca tinha assim atuado em movimento político nenhum. Participava, sim, movimento comunitário. Se eu chegasse na escola da minha filha, tivesse batendo o sol lá dentro, porque não tinha dinheiro no caixa para comprar a cortina, a gente se reunia, fazia vaquinha, colocava a cortina lá na escola. Eu sou o tipo assim, olha, se passa o esgoto na frente da sua casa, né? E o seu filho está pisando no esgoto, você tem que conversar com seu colega, seu vizinho, vamos dar uma arrumada, vamos fazer um reguinho aqui, vamos cobrir? É isso que tem que ser feito. E, além disso, você vai pensando isso, organizar e cobrar das autoridades. Bom, para finalizar um pouco a minha história inicial, a partir da fundação do Partido dos Trabalhadores, curioso que eu já saía de casa às 2 horas da manhã, descia a pé lá para Marginal de Pinheiro, para Caterpillar, Monarque, Avon, Vilares, a Piau lá na João Dias, para ficar lá de madrugada convencendo o pessoal a assinar a ficha de filiação do CUT. Então, a minha história é essa. E a partir daí eu nunca mais deixei de militar, já participei de movimentos de saúde, fui coordenador do movimento Moradia, né? Sindicalista. Isso. E eu fui exonerado da Prefeitura do município de São Paulo, a bem do serviço público. Eu tenho esse título pelo Paulo Maluf. Opa, Perseguição aí tá política, aí. porque eu era sindicalista, ele me exonerou a bem do serviço público, e aí na justiça provei o contrário, né? E eu fui admitido, e aí foi uma situação muito difícil quando o Paulo Maluf foi prefeito de São Paulo. E a partir daí eu digo para você que a família linda que eu tenho, 4 filhos, são 3 filhos, 3 filhas e 4 netos, vem muito de uma orientação a partir de um referencial político. Vem de berço também, né? Mas vem da política, do Partido dos Trabalhadores, e eu sou muito grato, porque me deu uma consciência do mundo. E é isso. Não, A história do PT é a história da minha vida, e não é eu não sou uma pessoa assim de fanatismo, falando disso. Não, eu sou consciente porque eu aprendi que o Partido dos Trabalhadores foi o que deu condição para você sentar, você debater, você participar, sabe, da vida ativa política. Os partidos da elite não dão essa oportunidade. Eles sabem te procurar na época da eleição, pagar para cabos eleitorais fazer campanha, né? E aí elege esses corruptos que estão aí. Então, o Partido dos Trabalhadores, quem observar, eu vou deixar um recado, você não precisa acreditar no que eu falo. Nós não temos interesse em estar inventando história nem mentiras. Mas se você dá uma dica, você pode ir lá conferir. Eu aconselho a qualquer trabalhador principalmente, como eu, pegue um projeto de lei apresentado por qualquer parlamentar do Partido dos Trabalhadores, seja vereador lá no fundão da Paraíba, lá na Baixada aí para o lado do Rio Grande do Sul, Baixada no sentido do mapa que eu estou falando, né? Você vai verificar que todos os projetos de lei dos parlamentares do PT são todos de interesse do povo, da classe mais humilde, da classe trabalhadora. Então não precisa estar assim, não tem muito mistério. Às vezes tudo bem, não dá tempo, o pessoal não tem muito tempo para ficar olhando projeto de lei disso ou daquilo. E às vezes você vai lá, elege, vota num candidato, que quando ele chega lá, ele vai elaborar um projeto de lei que vai tirar teus direitos. Que foi que aconteceu agora na gestão aí desse novo presidente, que tiraram uma série de... Né, houve um retrocesso muito grande com relação às questões trabalhistas. Né? A questão das férias, 13º, eu não vou citar muito, porque é muita coisa, o tempo não dá. Mas eu fico muito triste
quando eu vejo um trabalhador assalariado falar mal do Lula, falar mal do PT e do PCdoB e dos outros partidos de esquerda. Ele fala por falar, mas ele não sabe, né? Eu vou usar um ditado aqui, o um exemplo popular, né? Nem toda, né, como é que fala? Eu vou usar um nome, mas que me perdoe as Marias, nem todas as Marias são iguais. Porque falar que Sim. todas não prestam não é assim. Por quê? Falar que todos os políticos não prestam é uma injustiça. Porque tem político, por exemplo, que eu não conheço, você não conhece, ele não te conhece, mas eu vejo, já acompanhei projetos de lei que ele apresenta lá, e olha que eu não votei nele, né? Ele exatamente está trabalhando pela nossa pessoa, por nós. Então, é injusto falar que todo político é corrupto. Agora, é injusto também você votar em qualquer um e depois que ele está eleito, ele está te prejudicando, você nem sabe. E aí prejudica você e prejudica nós também, né, por tabela. Isso um Aí, pouco, desculpe eu não, falar, não, mas é o que eu penso na política, é isso. não. Olha, Dirceu, na realidade, embora também não sou tão novinho assim, nesses 50 anos que eu tenho hoje, então não dá para falar que é da juventude do PT, mas eu me sinto jovem dentro do PT por estar militando dentro do PT agora, nos últimos 2 anos, 2018 Ah, para cá. E eu sempre tive a clareza, através de leitura, através do jornalismo, através de acompanhar as discussões políticas internas do PT e as externas, quando vinha para o debate na rua, desde sempre. Então, eu sou um petista, sou conhecido como petista da minha família, pelos amigos, desde sempre. Porém, não tinha essa militância interna. E ao militar internamente, eu me deparo com pessoas como você, que são criadores do PT há 40 anos e que militaram internamente durante todo esse tempo. Eu não canso de repetir e agradecer a figuras como você e o Geru, a Márcia, o Jair Cardoso, o Oderlan, pessoas que já estão no PT há muito tempo, aqui do Taboão, e como você está vindo de São Paulo, militando no PT de São Paulo, o Geru também militou bastante no PT de São Paulo, e quando eu conheço pessoas assim, pessoalmente, igual eu estou batendo esse papo com você, eu fico feliz porque vocês são o PT. Então, quando o cara desistiu do PT, saiu do partido e foi embora, vocês continuaram fazendo a história do PT. Então, a minha reverência a todos vocês mais velhos que militam no partido desde 20, 30, 40 anos atrás, eu fico muito feliz porque quando eu bato um papo com vocês e escuto a história de vida de vocês, porque é uma confirmação de que mesmo eu sendo só um eleitor, conhecido como petista durante todo esse período, eu estava certo, entendeu? Então, a cada pessoa que abandonava o PT, que saía por motivos diversos, eu sempre fiquei com os que ficavam, porque a minha opinião continuava de que o PT estava sendo melhorado. Aí tem alguns que falam, mas você está querendo dizer que os que saíram do PT eram pior do que os que ficaram? Sim, para mim eram. Eles não eram tão petistas quanto esses que aqui estão. Então, a minha palavra e o meu agradecimento a pessoas como você parece que é repetitivo, mas não. É realmente do fundo do coração, porque eu me senti sempre muito bem representado pelos petistas que estão lá, que estavam lá. Se algum saiu e voltou, parabéns. Fez uma meia-culpa e resolveu voltar e ver que o PT é um partido aberto. Então, desde o primeiro dia que eu estive lá, numa reunião do PT, lá em 2018, eu tive os mesmos 3 minutos e alguém que está aí há 20 anos. Você chegou no PT do Tabuão e você teve os mesmos 3 minutos que o presidente do partido tem. A gente sabe que todo mundo fala bem, fala mais, acaba passando do tempo, mas você, com a palavra, você também tem os mesmos direitos de ultrapassar o tempo necessário. A gente hoje está aqui num bate-papo à vontade, você pode falar à vontade, mas a gente sabe que nas reuniões do PT, até pelo número de pessoas que tem para falar, não dá para abrir e cada um falar o que pensa. A gente já sabe o que a pessoa pensa por estar ali, né? E estar ali, quando eu converso com o jovem, e explico que na reunião ele vai ter os mesmos 3 minutos que eu para conversar, o cara não acredita. Ele fala, mas isso existe isso no partido? Porque, na realidade, até o contato que ele tem é de que não existe partido nenhum, né? Então, quando ele encontra, ele ouve falar que isso existe nos partidos de esquerda,
é meio complicado para muita gente conseguir entender. Mas então é isso, eu queria reverenciar aí esse tempo todo que você tem de militância do PT, porque realmente fez a história do PT. E tendo feito a história do PT, você falou que é um dos fundadores lá atrás e passou pela eleição da Erundina, passou pela eleição do Maluf, passou pela eleição da Marta, depois passou pela eleição do Pita, né, o Maluf e Pita. Você viu aí as prefeituras, os prefeitos de São Paulo, que é referência para você, porque você é morador de São Paulo. Quando chegou lá em 2013, a gente teve aquele movimento da USP, praticamente, que foi feito pelo Tarifa Zero, né? Nem era tarifa pelos 20 centavos, né? Mas, na realidade, era um movimento de esquerda que começou ali com os estudantes da USP, os estudantes das universidades federais, Uni e UBS, né, que encabeçou, apanharam da polícia nas ruas de São Paulo. Houve umas imagens fortes que acabou fazendo com que mais pessoas fossem para a rua, sempre deu uma engrossada no caldo ali com as bandeiras da esquerda, né? E isso eu estou falando de 2013. O prefeito da cidade era o Haddad, e na realidade ninguém esperava, porque a Dilma estava com a popularidade lá em cima, né, em 2013, era uma expectativa para a Copa do Mundo, e o Haddad ficou meio que perdido naquele momento ali do que fazer, porque se a popularidade da Dilma é tão alta, se na época o governador era o Alckmin, né, e estava com a popularidade meio que caindo, mas meio que estabilizada, ele seria um candidato ou não seria, havia aquela briga se ele seria candidato ou se seria o Aécio em 2014. Como você viu 2013? Você viu todo aquele movimento de nascedor e depois a Paulista? Não sei se você chegou a ter o prazer de andar na Paulista em 2013, mas eu tive. Eu andei a Paulista inteira, de cabo a rabo, analisando, e na minha ótica, a maioria era de esquerda. Por incrível que pareça, embora aquilo ali foi chamado pela esquerda do Brasil, né? Você tinha o PCO, você tinha o PCdoB, você tinha lá o PSOL, você tinha o Movimento Sem Terra pedindo, né, o Não Vai Ter Copa, né, que em 2013 a esquerda mais radical, a esquerda mais à esquerda, mesmo a esquerda do PT, que você está no PT todo esse tempo, você sabe que existe a esquerda dentro do PT, né, a esquerda da esquerda, que chamava o Lula de direita, a Dilma de direita, dentro do PT. Como você viu 2013? Olha, Machado, você fez um relato aí, me veio assim, vem o filme na cabeça, né? Sim. Vem todo o filme e eu queria citar um fato. Quando nós elegemos o presidente Lula a primeira vez, no primeiro mandato dele. Eu lembro que após o final das eleições, no dia da votação, nós fomos para Paulista, eu fui para Paulista, e foi muito interessante que por volta aí de umas 8 horas da noite, já tinha um palanque na Paulista, e todo mundo indo para lá, eu estava lá. E aí eu sentei assim numa escada de um daqueles prédios lá, eu fiquei só observando, super emocionado, né, com a situação que era um sonho de eleger um operário presidente da República. E eu sentei e fiquei observando sozinho. Eu estava em grupo, eu me afastei um pouco do grupo, e eu ficava olhando aquela multidão e eu falava, é verdade, mas parecia um sonho, né? E o mais interessante é ver adolescentes e até algumas crianças acompanhadas dos pais lá pulando, gritando, feliz da vida. Alguns que, com certeza, quando nós, né, fundamos o Partido dos Trabalhadores, né, talvez alguns não tinham nascido, muitos ali, né, mas era um sonho. E eu digo para você que valeu a pena, né, a gente ter elegido o presidente Lula, que está aí o resultado do que no segundo governo dele, depois a Dilma, e aí veio esse desastre aí, que a elite mesmo preparou, porque só através de um golpe para tirar o PT do governo, porque senão não iria tirar, né? E a Dilma ia continuar o mandato dela e ia reeleger. Então, mas a elite já tinha armado esse bote, não quero julgar nem avaliar, mas eu acho que faltou um pouquinho de... Ninguém também tem bola de cristal, né? Mas faltou um pouquinho mais de vigilância, porque eu quero
citar aqui que, infelizmente, durante os governos Lula e Dilma, principalmente já no segundo, lá no governo da Dilma, tinha espiões norte-americanos infiltrados no governo norte-americano, espiões norte-americanos e israelenses também. E eles arquitetaram a derrubada do PT. Às vezes a gente fala, o pessoal dá risada, alguns querem, mas eu estou consciente do que eu estou falando. Se você observar, é verdade. O Lula foi para Israel e ele foi até a Palestina, muito preocupado com as questões. E eu lembro que quando ele foi lá no parlamento de Israel, a direita ultra-radical ortodoxa virou as costas para o Lula. A partir dali, ele desenhou um movimento para tirar o PT do governo. Porque o que mais incomodava, ele incomoda, naquela época principalmente, a questão do BRICS, era que o Brasil estava assim, como diz assim no popular, com a moral lá em cima. Eu tenho filhos que moram no exterior, né? E de lá eu fico sabendo, eles comentam o que acontece aqui no Brasil, coisa que os brasileiros não sabem, né? É impressionante. Bom, mas voltando à questão de Israel, foi isso. Então, a partir daí, e até hoje continua, esse mesmo grupo que arquitetou a derrubada do governo do PT, deu toda a estrutura para hoje a gente ter esse presidente que está destruindo o nosso país. A gente sabe que quando o Lula deixou o governo, né, deixou mais de 370 bilhões aí de reservas aí, né? De dólares. Que é que está ajudando. Oi? De dólares. Dos 370 bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Isso dá mais de 1 trilhão e 400, né? Em reais. 371 bilhões de dólares. Então, esse dinheiro da reserva, porque antes, olha só, eu estou tirando o gancho para dizer o seguinte, eu lembro quando a gente fundava o PT e na campanha das diretas já, a gente carregava uma faixa na rua, fora FMI, né? Porque a gente só devia. E o Lula sai do governo deixando essa reserva enorme, que vem nos ajudando hoje, inclusive, é o que está nos ajudando agora com relação à questão do enfrentamento do Covid aí, né? Mas eles escondem isso. Então, o Lula deixou o governo assim, e a partir daí se incomodava, porque antes o Brasil devia para o FMI uma dívida que também até hoje ninguém sabia como que eles inventaram essa dívida, e todo ano era a mesma novela, você chegava tático, olha, o FMI realmente vai liberar um dinheiro aí, um empréstimo aí. Mas o curioso é que para o FMI liberar o empréstimo para o Brasil, ele tinha que dar as coordenadas, como é que tinha que se gerenciar a economia do Brasil, com o famoso Delfim Neto, que foi uma praga, com licença da palavra. Esse dinheiro que o FMI emprestava não era para ficar aqui para o Brasil, era para emprestar para pagar os juros para eles mesmos. É uma coisa louca, né? Então, olha a diferença de governo. Então, precisou vir o governo Lula, né, para poder a gente mandar o FMI embora daqui. E o mais interessante mandamos o FMI embora daqui, mas também nós pegamos o dinheiro e colocamos lá no FMI. Para quê? Para ter direito a opinar na política que o FMI traça para o mundo inteiro. Ter direito a opinar. Mas para que opinar se a gente não estava devendo mais para o FMI? Exatamente porque é um fundo onde ele foi criado com o objetivo de estar socorrendo os países mais necessitados. Na verdade, ele é um agiota, né? E aí eles exploravam e exploram a África, os países pobres. Então, o Brasil entrou nesse grupo para fazer o seguinte, não, vamos contrapor isso lá dentro. Então, foi para isso que entrou o FMI, e aí nós saímos dessa dívida, né, violenta, e aí só foi possível com o governo Lula. Então, quando eu sentei lá na Avenida Paulista, emocionado porque estava vendo um sonho realizado que elegeu o presidente Lula, eu vi o resultado durante o governo dele. Tem uma série de programas que ele deixou aí, que foi feito no governo dele, e nós temos até uma lista. Eu costumo falar do SAMU. O SAMU, eu já sofri um acidente uma vez, eu fui socorrido pelo SAMU, acidente de moto, eu uso muito moto. E eu lembro que eu estava naquele momento da aflição, eu estava lembrando do Lula, eu estava dentro de uma ambulância do SAMU, e lembrar, que até me arrepio, sabe? Que o SAMU foi criado no governo Lula, e o SAMU ele existe no Brasil inteiro e já salvou milhares de vidas. Porque antes, para você ter um socorro na rua ou alguma coisa assim, quando não existia o SAMU, você tinha que pegar para o vizinho. Eu sou até padrinho de alguns aí que
me pediu fusquinha de manhã para levar na maternidade de madrugada, no bairro onde eu morava, né? E aí depois acaba virava um padrinho, porque a mãe ia agradecer com o bebê lá, aquelas coisas todas. E o SAMU, ele veio resolver esse problema das pessoas que não tinham, né? Uma vez moram lá longe, não tem uma ambulância, não tem um socorro de imediato, um acidente. Isso foi criado no Lula, no governo Lula. E uma série com a farmácia popular, Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, Luz para Todos. Então, ó, você me fez a pergunta de 2013, eu estou juntando tudo isso, porque esse golpe foi arquitetado, eu já até dei essa volta, aí fui para a Palestina, falei de Israel, estou voltando de novo para cá, porque eu vivi isso, eu não sei falar outra coisa a não ser essa realidade. Né? É um pouco isso. Não, beleza. O Maurício colocou aqui, e aí dentro do tema para a gente falar, porque você tem o Alô Tabuão, que você é gerenciador da página, você está tendo essa experiência do debate ali, porque todos nós que temos Facebook hoje, os parentes, depois os amigos, depois os inimigos entram na página para criticar ou para postar alguma coisa que não vem ao caso, né? Muita fake news, que eu não gosto de falar fake news, viu, Brito? Para mim é mentira mesmo. É mentira, e mentira não é fake. É mentira. E news é notícia. Se é uma mentira, não pode ser notícia. Então, eu não consigo chamar fake news, porque fake news é notícia mentirosa, né? Não sou especialista em inglês, não sou professor de inglês, mas eu quero entender que fake news significa fake de mentira, news de notícia, notícia mentirosa. E para mim é só mentira, porque não é notícia. Uma mentira não é notícia. E aí, infelizmente, a gente está desde 2013, lógico, o PT sofreu com mentira a respeito do Lula ou a respeito de qualquer petista desde a sua fundação. Então, normal. O petista lida bem, né, com a mentira contra, porque a gente já está acostumado, nem é novidade. Mas aí, o que aconteceu, na minha maneira de ver, de 2013 para cá, e com a ajuda da Rede Globo de televisão, que infelizmente no Brasil a gente pensa assim, o que dá na Globo aconteceu, o que não dá na Globo não aconteceu, né? Então, se o Bolsonaro fala algo, mas não apareceu na Globo, não falou. Ele falou para aqueles 32% lá que segue ele nas redes do WhatsApp. Mas o Maurício colocou aqui, a desqualificação da política é tática recorrente da direita capitalista. Quanto mais esculhamba, mais tira. Por isso que se elegem vários candidatos de extrema-direita fake news. Na realidade, não é candidatos fake news, viu, Maurício? São candidatos mentirosos. Porque, veja, Dirceu, nesse momento, a gente se apresenta aí como pré-candidato a vereador em Taboão da Serra. Você tem a sua pré-candidatura, eu tenho a minha, e a gente está aqui conversando de peito aberto, num bate-papo sobre o que você pensa, sobre Taboão, sobre São Paulo, sobre o Brasil, sobre o mundo. Você falou aqui de que o golpe dado em 16 é resultado de um desejo da politicagem americana, né? Que se acha império e dá golpes no mundo inteiro desde sempre. O país que mais deu golpe, o país que mais invadiu outro país nos últimos 100 anos é os Estados Unidos. Quer dizer, eles invadem sim, eles estão lá no Japão e comandam o Japão. No Japão tem lá 30% de comunista? Tem. Tem um Congresso Nacional lá, 30% comunista? Tem, mas tem 70% que eles governam a mão de fogo e que são de direita, e são de direita liberal, e são administrados pelos Estados Unidos. Então, o Japão é o que é, com maioria absoluta da direita governando desde a guerra, com a mão de ferro americana. Você vai na Alemanha, você vai na Europa, de uma forma geral, lá ainda por ser o berço, né, da cultura ocidental, eles conseguem uma certa independência em relação aos Estados Unidos, mas é uma relação de independência muito bem vigiada, né, pelos americanos. Então, desde de 2013, e aí você citou essa situação, a desqualificação da política é o que nos trouxe até aqui. A sociedade, na minha maneira de ver,
veio a eleger o Bolsonaro porque a desqualificação da política foi feita em jornal nacional todos os dias nos últimos 40 anos. Infelizmente, nos 13 do governo PT, a desqualificação da política foi feita ostensivamente contra o aparato governamental. Então, falar mal do SUS era falar mal de político. Falar mal da segurança pública era falar mal de político. Falar mal qualquer coisa, a culpa era do governo federal, a culpa era do PT, e infelizmente, através da desqualificação da política e dos políticos. Só que os políticos, muitos políticos, mesmo da direita, da centro-direita, fez esse debate também comprando a desqualificação do político. Então, o Dória foi eleito aqui em São Paulo, governador de São Paulo, dizendo, primeiro foi eleito com esse discurso em 2016, que já era, né, o discurso de desqualificação da política, foi eleito a prefeito. Foi uma eleição, véspera de 2012, julgamento que teve do José Dirceu lá na eleição de 2012, foi eleito exatamente desqualificando a política. E, na realidade, ele dizia que ele não era político, mesmo já tendo trabalhado para o Sarney na política lá em 1986. Quer dizer, como que um cara que trabalha com política desde 1986 se apresenta para a sociedade como um não político? Então, só que essas mesmas pessoas se abraçaram nesse abraço da morte com o pior que existe da política no mundo, que é a extrema-direita, porque é dali que saiu as grandes catástrofes dos últimos 200 anos. Aí. A direita, infelizmente, a esquerda tem lá os seus defeitos, tem lá os seus problemas, tem lá suas figuras que também causaram um mal à sociedade, mas, na realidade, quando a gente lembra do que a direita fez na Europa, é uma loucura. Mas não fez na Europa, fez aqui no Brasil. Fez nos Estados Unidos também, né? A caça às bruxas nos Estados Unidos é uma coisa medonha. O americano gosta de falar que é democrata, que não tem problema, mas a desqualificação da política nos Estados Unidos, eles estão quase entrando em guerra civil. E já tiveram uma guerra civil forte e hoje estão a pontos de. Mas o que você colocou, que em 2013 para 2014 foi dado a iniciativa, né, do golpe, eu compro totalmente essa sua tese. A minha pergunta é, 2016, então, não preciso nem falar que foi realmente o golpe, né? Eleição 2018, eleição do Bolsonaro, é só a continuação desses 4 anos de direita no poder, né, meu irmão? Quando eu friso os 4 anos, o pessoal da direita fica nervoso. Não é 4. A gente está há 1 ano e meio só. Falando, não, vocês estão há 4. O Bolsonaro votou tudo o que o Temer queria, começou com a queda da Dilma, com a votação para derrubar a Dilma, mas ele votou todos os projetos do Temer, e agora, hoje, ele foi lá inaugurar uma obra do Lula, né, que é a transposição do Rio São Francisco, Penaforte, no Ceará. 477 quilômetros foi inaugurada hoje, eles pararam a obra durante o governo Temer, empurraram o que deram, tiveram que finalizar a obra, e hoje ele está lá comemorando. Mas são 4 anos, infelizmente, 4 anos que a direita nos governa, através desse golpe. Não preciso, né? Vou te passar a palavra para falar sobre o golpe, mas não é possível. Você já desenhou o golpe. Foi golpe em 2016, né? Com certeza. Ô, Machado, se a gente for verificar que logo após a derrubada da Dilma, o golpe contra a Dilma, e a entrada do Temer, e agora com o Bolsonaro, esse golpe nem foi só contra o PT, foi contra o povo brasileiro, contra os trabalhadores. A Dilma sempre falou isso. Né? A Dilma falou que o golpe era contra o povo brasileiro, no discurso de saída dela. O povo brasileiro. Exatamente. Se for verificar que através das notícias mentirosas, né, eles elegeram muitos deputados, que agora vai estar surgindo de novo, né? Agora está estourando. O cara que era honesto está aparecendo as podridões aí. Se você for verificar que esses que foram eleitos, assim que eles tomaram posse, eles já foram mudando as leis trabalhistas. Por quê? Porque quem está agora comandando são os grandes empresários. Eu não vou tirar a razão deles, porque eles estão puxando para o lado deles, são empresários. O problema são esses trabalhadores, esse povo desavisado, que vota nesses empresários que tira direito dos trabalhadores desse povo. Por exemplo, licença maternidade, né? Como surgiu isso? Né?
Quem foi o deputado ou a deputada, o partido que apresentou esse projeto de lei, como que ele foi aprovado? E quero dizer mais, os caras bons não só tem no PT, tem parlamentares que não é petista, mas ele apresenta bons projetos, falta o pessoal lá procurar saber quem é. Agora, nem um deputado, nem um parlamentar do PT pode dar um deslize. Porque se qualquer deputado, qualquer membro do PT apresentar um projeto de lei de direitos dos trabalhadores, ele nem fica, já é expulso rapidinho. Então, não existe. Não existe. E tem mais. Eu não vou dizer, eu tenho o maior respeito para essas lideranças, mesmo em outros partidos, mas do PT, não é um projeto do Lula, não é um projeto do Haddad, não é um projeto do Dirceu Brito, não é um projeto do Machado. É um projeto de um conjunto de pessoas numa agremiação política. Então, para ser prefeito de São Paulo, porque, por exemplo, lá em São Paulo está tendo uma campanha agora que é apresentando o Gilmar Tato, né, que é uma alternativa, uma pessoa extremamente muito boa, tem uma experiência fantástica lá em São Paulo, já foi secretário de transporte, foi secretário de abastecimento, um cara muito bom. Espero que lá ele seja eleito prefeito de São Paulo. Se depender de mim aqui, em particular, vou torcer para isso, porque ele sendo prefeito lá, ele vai ajudar muito o Taboão da Serra. E é por isso que ele é pré-candidato a prefeito lá em São Paulo. Espero que faça uma ótima campanha e que a gente também, com o nosso pré-candidato aqui, o professor Aderlan, que tem uma grande experiência na área de educação, tem uma história aqui muito bonita aqui no Taboão da Serra, ele é pré-candidato, vai aparecer aí, apresentando na época oficial aí, espero que todos conheçam, para poder a gente, né, fazer essa mudança. Mas para a questão do golpe, o que a gente quer, e o que eu estava falando sobre a questão de projeto de lei de parlamentares, é o seguinte, eu vou explicar mais detalhadamente para encerrar essa fala nesse assunto. O projeto é do Partido dos Trabalhadores, né? Quando a gente, por exemplo, tem um deputado, ou seja, um prefeito do PT, é porque tem uma cartilha já aprovada para esses trabalhadores que discute, façam um debate, participa de reunião, como você citou no início. Olha, que legal, eu consigo participar, eu consigo falar. E o PT é isso. Se não for assim, não faz sentido. Então, observe quem entre nos projetos de lei, você vai saber que quando algum deputado ou um vereador venha te pedir um voto, verifique o passado dele, a prática, porque senão você está, como diz, você está montando um patíbulo para você ser enforcado depois. É isso. Dentro desse tema, né, e na realidade você falou da educação, e eu dei uma olhadinha para o lado aqui e vi lá, Docatelli é o 11º militar no primeiro escalão do governo Bolsonaro, diz Melo Franco. Na realidade, Docatelli é o novo ministro da Educação do Brasil. Aí a gente viu uma figura, um homem negro, então a gente fica feliz, poxa, o governo Bolsonaro resolveu colocar um homem negro. E isso já é uma minoria que chega lá, eu não consigo não ficar feliz, tá? Quando eu olho para a figura dele. Mas eu falei, não vou criticar, até amanhã os jornalistas vão analisar toda a vida dele. Primeiro, já acharam um problema com uma licitação que ele estava dirigindo, em um cargo do Bolsonaro, do ano passado. Já fiquei triste. Aí eu fui ver, acima de 200 bilhões, 2 bilhões, parece, uma coisa assim, a licitação, que era para produtos de informática para as escolas do Brasil. Sei que era um erro enorme, a CGU entrou lá e já cancelou a licitação, isso no ano passado. Então, já tem essa mácula, né? De ser um cara que estava tentando fazer algo errado no governo. Segundo, está se levantando, e quem está levantando é o TCU. Aí você fala, não, se for só isso, o TCU não deixou ele fazer o ato errado, né? Vamos pensar pelo lado correto. Não, ele é um cara que vai se dar bem. Aí hoje já saiu a segunda notícia a respeito dele, que eu vi duas, tá? De repente você vai falar e vai lembrar demais. A segunda dele, ele tem no seu currículo que ele fez doutorado em uma universidade argentina. Aí já avisaram que não, aqui não, essa notícia é mentirosa. Eu não vou falar fake news não, né? É mentirosa. Quer dizer, ó a índole do cara, a gente já começa a ficar preocupado com quem é esse cara.
Então, o benefício que eu dei para esse novo ministro da Educação, eu começo a pensar que poxa vida, né, eu estava sendo inocente. Para o Bolsonaro indicar, realmente é um problema. E aí a gente compara uma indicação como essa, que não está existindo há um dia, né? Já temos duas polêmicas aqui gravíssimas, porque, infelizmente, eles, contra a Dilma, nessa desqualificação da política, eles pegaram lá o doutorado da Dilma na Unicamp e levantaram uma mentirada danada e misturaram tudo, e o que importava era falar mentira, porque a Dilma tinha que caçar a Dilma, porque a Dilma tinha feito um curso na USP e não era bem aquilo. Tô lembrando do caso da Dilma, porque foi muito bem esclarecido, eu não quero entrar. Eu estou colocando a desqualificação da política. Mas para ficar no tema, né, o ministro da Educação já está no primeiro dia de mandato, nem assumiu, e já tem 2 questionamentos graves a responder. Aí eu peguei aí em contraponto e em favor do que você falou aí sobre a diferença do PT. O Lula, outro dia, fez um debate com 4 ex-ministros da educação dele e da Dilma. Passaram pela mesa o Janine, foi o último da Dilma, o Haddad, o Tarso Genro, o Mercadante e o governador, o Tarso Genro. Eu não lembro agora se teve mais um, mas esses 4 eu lembro. Janine, Haddad, Mercadante e o Tarso Genro. Cada um foi falando, Maurício, dos 13 anos e meio que o PT esteve no poder, cuidando do Ministério da Educação, e os 4 falaram dos mesmos programas. E aí entra no que você estava falando, essa é a grande diferença. Começou lá atrás, veio vindo. Um foi falando da continuação do projeto do outro. Então, se o Haddad lançou o programa, por exemplo, que é o do Enem, ele colocou o Enem nesse formato, mas na realidade ele foi precedido pelo governador Tarso Genro, e quando o Tarso Genro vai falar, ele fala, olha, o meu secretário era o Haddad, e ele tinha um projeto assim assado, eu já tinha isso, que eu já tinha falado com o Lula lá atrás, aí eu estava com o projeto em andamento, eu acabei indo para o Ministério, para assumir o PT, e o Haddad continuou o projeto. Quer dizer, essa sequência é a realidade, né? Então, eu estou confirmando o que você acabou de falar, né? Essa é a diferença de um ministro, eles já tiveram 3 em 1 ano e meio. Nós tivemos 4 em quase 13 anos, o Haddad ficou quase 7 anos lá, e saíram, não foi por desonra, todos os 4 saíram, o Janine, se eu não me engano, foi o último, se eu não estiver enganado, você me corrija, ele saiu por último, e saiu porque, infelizmente, o governo caiu. Mas quando você pega o Haddad, ficou 7 anos, o Genro saiu para administrar o PT, e, se eu não me engano, o Mercadante teve que sair porque foi para uma outra área, para melhorar a área, e assim é o que acontece no PT. E, infelizmente, essa é uma diferença muito grande, né, Dirceu? Infelizmente, sim. Não dá para comparar. Não dá. Eu posso falar um pouquinho? Por favor, a palavra é sua. Não sei se você concluiu. Baseado naquilo que eu falei, que o PT é um projeto, não é? E quando o Lula indicava ministros, né? Embora indicou alguns ministros de outros partidos, porque por conta da coligação, senão você não formava um governo, uma composição para ter projetos, e alguns outros partidos, por exemplo, aí fizeram falcatruas, né? E isso foi muito prejudicial para o governo Lula depois. Mas era necessário fazer essa coligação, e aí tinha que fazer essa concessão em esse tal de Roberto Jefferson, né, que foi um dos pioneiros a se envolver na corrupção, aí depois saiu atirando para todo lado, falando mal do PT, dizendo que era obra do PT. Mas a gente sabe a figura que ele é, né? Então, esses projetos você coloca, por exemplo, quando a gente indica um candidato a prefeito, um candidato a governador, a presidente, a gente tem essa confiança de que, quando ele vai assumir um cargo, ele vai ele vai apresentar e colocar em prática um projeto de lei, né? Um programa de governo discutido com os trabalhadores. Quando a gente vai discutir o orçamento participativo, é porque você vai chamar a comunidade para discutir no local que você precisa. Eu lembro que no governo da Luiza Erundina, lá em São Paulo,
nós criávamos os grupos lá, né? E a gente discutia orçamento participativo. A gente discutia qual era a rua que ia ser asfaltada primeiro. Eu lembro que no governo do PT, no primeiro governo do PT lá em São Paulo, asfaltaram a maioria das ruas da periferia, inclusive a rua que eu morava, e foi a última asfaltada do bolo lá de ruas que tinha decidido. Então, essa é a diferença de um governo petista. Né? Da gente coloca, a gente indica o nome para ser candidato, ter certeza, né? Que é um programa de governo. E a elite não tem, a direita não tem. Aí você vai ver que quando eles apresentam um projeto de lei, vai desenvolver, tem um dinheiro para ser aplicado na área, aí vem a propina por baixo dos panos de dinheiro. Infelizmente, o sistema capitalista é isso. A gente vê, eu não gosto de falar, não é que eu não gosto, tem gente que vai falar que fluxo radical. A gente vê falcatruas até no Exército, quando vai fazer licitação para compra de equipamentos. Recentemente estourou essas notícias. Não é fake, não, gente. Né? Não. É notícia que estouram por aí. Então, é um sistema muito falido, muito corrupto. Né? Então, eu estou muito tranquilo e eu penso em Taboão para isso. Eu tenho uma preocupação com a nossa cidade. Eu moro aqui há quase 4 anos. Eu optei, né? Sempre morei em São Paulo e optei vir morar em Taboão da Serra. Acho magnífica essa cidade. É uma cidade muito interessante, tem pessoas interessantes. E através do Alô Taboão, eu tenho observado a dificuldade do povo da periferia. Eu moro aqui mais próximo aqui do centro daqui do Lago do Taboão, mas eu circulo também na periferia, lá para o fundão, eu vejo qual é a dificuldade daquele povo largado, jogado para lá. Né? É lixo jogado nas calçadas, sabe? É rua esburacada, segurança nem se fala. E aí, quando ele fala em termos de segurança, é bem polêmico isso. É preciso tomar cuidado quando se fala em segurança. Porque você colocar a polícia na rua para ficar batendo em trabalhador, né? E atirando para todo lado, isso não é a segurança que nós queremos. Nós queremos uma polícia que seja respeitada, porque em particular, eu gosto da polícia, sabe? Eu gosto, eu acho essência, acho muito importante. Infelizmente, tem alguns que acabam prejudicando, né, a própria polícia. Mas eu acho que os profissionais começam a verificar isso e tentar excluir maus policiais, porque não tem cabimento, sendo que você precisa da polícia para ajudar, né, garantir a questão da segurança, alguns mandam, mas a polícia não pode ser inimiga do povo, aquela que bate, que atira, que mata preto, que mata pobre. Não é assim que nós queremos. Então, eu penso tá bom quando eu penso lá no fundão, na periferia, um povo que precisa, né, que tenha atenção de um governo que dê atenção para esse povo, que tenha hospitais, que tenha atendimento nas AMAs, né, tenha atendimento nos postos de saúde, medicamento. Então, tem muita diferença dos governos do PT, dos governos da direita, que só pensa em desviar dinheiro público. E para você, Tabonense, eu digo para você que é possível mudar. A gente não aguenta mais tanto desmando aqui em Taboão da Serra. Olha que eu tenho 3 anos de Taboão. Embora eu sempre morei vizinho aqui de Taboão, na divisa, então tenho um conhecimento bastante grande aqui da região. E é isso, Machado. Eu quero aí... Estou preocupado com o tempo, porque eu acho que... Não, fica tranquilo. Eu vou oferecer um café aqui para os nossos amigos, pedir para todos eles compartilhar a live, porque através do compartilhamento é que seus amigos vão conseguir ver essa nossa live, né, Dirceu? Dirceu, sim, que é o gerenciador da página Alô Taboão. Dirceu, amigo dos amigos, né, Dirceu? E nós estamos no Rio, então a gente pode falar que você é um cara amigo dos amigos. Mandar um abraço aqui para o José Alves, para o Oderlan, que está aí nos assistindo, para o Maurício Lourenço, para Raimunda Costa, para o Sérgia Ferreira Rocha, para o Jair Cardoso, para o Gilson Oliveira, para a Gislaine que me trouxe o cafezinho. Hoje ela demorou para trazer o cafezinho. Normalmente ela traz com meia hora, porque, Dirceu, esse bate-papo começou para ser sempre meia hora, mas não dá. A gente acaba conversando, o papo vai ficando gostoso. Quando a gente vê, já deu 1 hora, já estamos com 1h04. Mandar um abraço para o Alexandre de Ramos, lá de Barueri, está sempre por aqui também. Para a Ana Célia, para o Ivanildo Rocha. Ô, Ivan, preciso bater um papo com você aqui também, querido, quero te escutar. Para o Geru Suel, nosso querido Geru, Idália, para a Lúcia Maria da Silva,
mandar um abraço para Zezé, Maria José, né, uma amiga também, que é daqui, para o Irineu, que sempre está passando por aqui, batendo um papo, para o Travassos, né, para a Thelma, para o Sérgio, quero te ver bem, Sérgio. Paulo Cicota, para a Leni, lembrar todos vocês que agora, às 18h30, vai ter a live do Pablo Robert, que é um jovem petista, diferente do Dirceu, que já é um dinossauro aqui no PT. Tem o novato, o Pablo Robert, que é um outro pré-candidato, Dirceu, que vai fazer a entrevista hoje no programa Tabulação PT na sua casa, né? Junto com o Oderlan e o Marcelo Mendes. Então, PT na sua casa hoje, 18h30, se Deus quiser, em cima da hora, Oderlan, Marcelo Mendes e Pablo Robert. Um nome meio americano, né? Pablo Robert, mas vamos aguardar para escutar esse bate-papo deles. E, Dirceu, eu vou te passar a palavra aí para as suas considerações finais. Foi um prazer bater um papo contigo. Acredito que na semana que vem, ou no máximo na outra, o Oderlan vai conseguir agendar. Na realidade, quem controla a agenda é o Maurício. O Maurício vai conseguir te encaixar lá para bater um papo com o Oderlan. E foi um prazer bater esse papo com você aqui. Então, por favor, suas considerações finais aí para a gente finalizar. Olha, inicialmente, Machado, eu quero te agradecer aí o carinho, o respeito, a acolhida, né? De me receber aí no canal aí para a gente estar divulgando aí, batendo esse papo gostoso, interessante, aprendendo bastante, né? E no diálogo a gente aprende muito com as pessoas. Eu quero agradecer também a todos e todas que estão nos assistindo aí, que vieram aí prestigiar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Eu queria falar o nome de cada um aqui, mas eu sei que o tempo não vai permitir. E eu quero agradecer a todos por esse apoio, né? E quero dizer que o Partido dos Trabalhadores está ficando cada vez mais forte aqui em Taboão da Serra, em todo o Brasil, né? No geral. Mas em Taboão da Serra a gente tem uma militância aguerrida, né? Que não deixa a peteca cair e que não se vende, tá? A gente sabe que o PT passou por um tempo aí um pouco complicado, com toda a mídia batendo na gente aí, né, e falando um monte de mentiras. Alguns pularam fora e alguns estão retornando. Sejam bem-vindos, mas entendam que o Partido dos Trabalhadores não se entrega, não se vende e não para de lutar. E parabéns para todos os companheiros e companheiras que não arredaram do barco nas tempestades. E continua, e o PT ainda vai trazer muitos momentos de história muito interessante, muita história boa para o Brasil. E Taboão da Serra pode contar com essa militância aí, lideranças responsáveis e comprometidas, estão junto com esse povo taboanense, um povo lindo, maravilhoso. Eu pretendo ficar aí até quando a vida me permitir, morando nessa cidade linda e lutando junto com vocês por tudo. Um abraço. Bacana, Dirceu, muito obrigado pelas palavras, então. E a gente vai marcar agora para você vir outras vezes aqui para a gente falar da política do dia a dia. Hoje a gente falou mais do passado, batemos um papinho bacana aqui, mas na realidade a gente tem que... quero você para analisar as coisas do dia a dia. Um abração, então. Obrigado, viu? Obrigado pela presença. Obrigado. Tamo junto. Juntos somos mais fortes. 8h30 com o Oderlan. Vamos trabalhar.